Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje. Vocês estão bem? Tudo certo aí? Eu tava aqui na comunhão, meditando. Olha. Paz do Senhor. Santo Deus. Vocês estão bem? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem por aí? Bom dia, bom dia. A gente acorda para ouvir a voz de Deus, né? Para aprender, para ter um devocional, ter um momento com o Senhor. Mas nós também acordamos para buscar respostas, né? A gente também busca respostas, né? E hoje o Senhor tem respostas para nós. Jesus. Hoje o Senhor também tem algo diferente para nós. Quem veio buscar resposta? Essa palavra ela não é muito simples não, tá? Essa palavra aqui é profunda. Vocês viram? Nós mandamos para Pri um presente das irmãs do Coque. Foi muito especial. Deus faz as coisas, né? Uma irmã do Coque reconhece outra irmã do Coque e assim vai. Foi muito especial. Falta o caderno profético. Eu acho que ela não recebeu. Falta o caderno ainda. Vou mandar pra ela o caderno, porque esse caderno, olha, é lindo, hein, gente? Uma amiga falou assim pra mim: amiga, você vai fazer ele mais fino. Tá muito grosso, demora muito pra acabar. Eu quero que acabe logo. Mas não, amiga, vai dar certo. Isso aqui é de presente de final de ano, gente, pras pessoas. Ó, profetiza já na vida dos colaboradores. Olha isso aqui pros colaboradores. Vocês têm noção? Uma amiga, aniversário. Vão começar as questões de final de ano, tá? Vocês não tem muitas quantidades desse aqui também. E só ano que vem agora. Tem bem pouca dessa aqui. Acabou igual caneca, gente. Acabou. Então faz seu estoque aí pra você deixar de dar de presente pra alguém. Deixar aí na sua empresa ou na clínica aí pra dar pra uma cliente. Quando o senhor toca, eu falo muito isso. E eu e o Rafa, nós estamos sempre procurando estar preparados. Porque às vezes as pessoas vão lá na VREC. Esses dias eu dei o último livro que eu tinha do tema do Espírito Santo. O último. Falei, não posso ficar sem produtos aqui, sem coisas para presentear as pessoas. Não posso. Não posso não ter algo. As pessoas vão lá, elas amam, levam. Mas tem coisas que eu tenho que semear, eu que tenho que ofertar, eu tenho que fazer a obra. Então, assim, se a gente não tem nada em mãos, o certo é a gente ter coisas no carro, sabia? Tanto coisas para doar para alguém em relação à comida, um pacote de bolacha, às vezes um suco de caixinha, tô falando, pregando para mim também, tá? Em nome de Jesus. Ter alguma coisa ali, uma torradinha, um salgadinho, porque às vezes a gente encontra pessoas na rua, elas estão com fome. Eu já entendi a palavra. Elas estão com fome, elas estão precisando, elas estão com crianças, às vezes na rua. Aquele sol quente. A gente tem que ter coisas. Nós viemos o que é a palavra que saiu ontem na caixinha? Acabei de lembrar. Ajuda os necessitados, dá mão aos necessitados e ajuda aos pobres, não é isso? O que uma mulher sábia faz? Ela ajuda. Necessitado não é só quem está passando por dificuldade também de alimentos e não tem como comer. Necessitado é quem tem necessitado da palavra, necessitado de restauração, necessitado de amor, necessitado de cura.
O necessitado é aquele que necessita de algo e nós temos esse algo para dar. Nós temos Jesus, nós temos o que nosso testemunho, nós temos o que nós já fomos alcançados. Às vezes a gente esquece que a gente já foi resgatado, sabe? Que muitos de nós já tiveram os maridos resgatados, que nós temos uma vida que a gente nunca imaginou. Cai no esquecimento, cai na normalidade, é normal. Normal ter, normal fazer, normal ir, nunca pode ser normal. Enquanto todo mundo está indo para um lado, a mulher sábia está indo pelo outro caminho. Enquanto todo mundo às vezes está se preocupando com algo como que vai chegar na festa, o vestido da festa, a maquiagem da festa, a gente tem que estar preocupado com as almas que a gente vai encontrar, da onde a gente sair até o lugar da festa. E chegando lá mais ainda, olhar. Esses dias eu recebi um vídeo de uma amiga barato, porque eles estavam num restaurante e eu tenho esse negócio, né? Tô no restaurante, eles têm que entregar um recado para alguém. Aconteceu recentemente, de novo, no almoço. Tava lá, tudo. Aí o senhor falou para mim, vai ali e entrega um recado para aquele garçom. Bem no final, assim, quase indo embora. Eu falei, Jesus da glória. Falei, tá bom. Não falou qual era o recado, não. Falou que era pra ir lá que o senhor queria falar com ele. Falei, tá bom. Aí terminou, pagamos. Sempre que vai terminar, paga, a pessoa some, né? Falo, Jesus, volta a pessoa aqui, vou ter o recado que chamar e ainda falar pros outros. Aí chamei ele e conversei. Falei pra ele tudo que o senhor pediu pra entregar pra ele. Um rapaz jovem. Acredito que nem... Ele falou muito pouco, mas pelo pouco que ele falou, eu acredito que ele nem seja brasileiro. Tava tentando entender se ele tava um pouco com vergonha ou se era sotaque. Mas eu acho que ele não era brasileiro, não. E aí, o Espírito Santo mandou entregar recado pra ele, conversar com ele, aconselhar a falar. No restaurante. Então, assim, a gente já tá, sabe, voltando pra isso, a gente tem que ter as coisas. Tem que ter a comida ali, tem que ter alguma coisa, a gente tem que ter algo. Porque às vezes a palavra mas a gente precisa também fazer alguma coisa. A pessoa tá necessitada. Mesma coisa de você falar pra pessoa assim, olha, encontrou alguém na rua, tá frio, daqui 10 dias passa o frio. Você tem que ter alguma coisa. E se você não tiver, você vai ter que dar o seu. Por isso que quando a gente não tem Bíblia, a gente tem que dar a nossa. Ah, não tem, dá o seu. Aí a gente vai entender que a gente vai ter que ter, aí a gente começa a comprar, ter o estoque. Porque senão, a gente vai ter que dar o nosso. Amém, irmã, a gente vai orar por você, tá? A gente vai orar por vocês, tá bom? Só que hoje, a palavra, ela tá assim, direta. Se você veio buscar uma resposta, porque eu queria uma resposta, eu já recebi a minha. Vou receber mais ainda agora. Olha, eu abri a Bíblia até, foram tantas camadas. Mas a nossa leitura hoje vai estar em João 5:6. João, capítulo 5, versículo 6. Amém? João 5, 6. A gente já falou um pouco sobre essa passagem há bastante tempo atrás. Acho que pelo menos são tantos dias, né, irmãs? Acredito que entre 60 e 70 dias, mais ou menos, atrás. São tantos dias que nós estamos aqui. Deus seja louvado. Não dá nem para explicar, né? Não dá nem pra gente colocar em palavras. João 5, 6. Diz assim. Quando Jesus ouviu e soube que ele estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? Já parou para pensar?
Que profundo que é e que interessante que é isso. Pense que na nossa mente natural, não dá a sensação de que todo mundo que tem algo quer ser curado? Não parece óbvio? A pessoa tem uma coisa, ela quer ser curada. A pessoa não faz tal coisa, não. Agora, se ela for curada, ela vai fazer. Ah, mas não sei o que. É óbvio que ela quer ser curada. Não é interessante pensar que alguém possa ter algo e não querer ser curado? Ah, mas por que Jesus está perguntando isso? Se quando eu estou com uma dor de cabeça, eu não vejo a hora daquilo passar. Quando eu estou com uma dor de dente, eu não vejo a hora daquele dente parar de doer. Quando eu estou com um torcicolo, meu Deus, eu não vejo a hora daquilo sair de mim. Não é isso. Se for com filho, então, que nem o homem que tinha o filho endemoniado há anos, desde criança, o demônio derrubava ele no fogo, na água. Não é? Não é um negócio meio interessante? É óbvio, mas quando é com o filho da gente, é óbvio que a gente quer que ele seja curado. Só um parênteses aqui, tá? Porque já faz uns 5 dias que isso aconteceu e eu depois que acabou eu percebi e depois minha mãe falou também. Esses dias eu preguei sobre Lázaro. Falei uma parte de Lázaro, falei que 3 dias, né? Eram 4, né, irmãs? Falei 3 dias que Lázaro ressuscitou. São 4 dias, pra ficar um pouco mais complexo. E eu falei várias vezes 3 dias, eu falei, mas 3 dias? Até os louvores falam 4, que onde que eu tô tirando que é 3 dias? Então, só pra corrigir uma das lives anteriores, 4 dias que Lázaro ressuscitou, tá? Amém, fecha parênteses. Meu jeitinho. Como assim a pessoa não quer ser curada? E aí que tá. Quando alguém tem algo e tem aquilo também por algum tempo, por muito tempo, cria-se todo um ecossistema em volta daquilo. É como se as coisas continuassem acontecendo e as coisas se encaixassem, não de uma forma perfeita, mas se encaixassem em torno daquela situação. Então, às vezes a pessoa começou a se habituar tanto com aquilo, ela começou a se acostumar tanto, e o ser humano ele é muito adaptativo, que curar aquilo que parece algo que incomoda vai mexer com muitas outras coisas. Vai mexer com muitas outras coisas. A gente vai falar um pouco aqui sobre a cura e alguns exemplos são físicos, mas veja, eu sinto de dizer isso aqui, no sentido de sentir mesmo, de precisar falar isso, de sentir que tenho que falar isso. Muitas pessoas não querem ser curados da preguiça. Porque a preguiça, se você é curado da preguiça, você é liberto, né? Nem curado. Se é liberto da preguiça, você vai ter que limpar a casa. Vai ter que trabalhar fora. Vai ter que comer com o suor do rosto. Então não é todo mundo que tem preguiça que quer ser liberto. A pessoa que mente, não é todo mentiroso que quer parar de mentir, porque ele tem benefício em mentir. Vai ser julgado, vai ser, enfim, mas vocês acham mesmo que quem quer que o mentiroso pare de mentir é quem está perto dele? Se ele não quiser ser liberto, se ele não quiser ser liberto da inveja, tem gente que vive em inveja pura. Tá com inveja, mas não quer parar de seguir o fulano de tal, porque não, a vida tá ali, é só parar de seguir. Desinstala o Instagram, faz propósito de não mexer no Instagram por um mês. Será que a gente realmente quer ser curado daquilo que a gente fala que quer? Às vezes a gente é irado, precisa ser liberto da ira. Mas, você quer saber? Quando esse explodo é tão bom, aí, sabe, eu falo tudo que tá ali, trago o passado, o presente, trago o futuro, tudo num negócio só. Explodir mesmo.
Toda hora dá uma explosão, uma vez por semana dá uma explosão, uma vez por mês, uma vez por ano explode. Livre-arbítrio. Ser liberto, ser curado de algo significa mudar de vida. E se tem uma coisa que o ser humano, ele foge de mudança. Por mais que ele, sabe, ou quando ele muda, ele não permanece. Tem uns que mudam, não gostam mesmo. Tem outros que gostam de mudar, mas não gostam de permanecer. Nós estamos falando de uma natureza pecaminosa. Foi essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Gostaria tanto de estar pregando. Eu sou do meu amado é meu, mas também ia chegar na hora da tenda, ninguém ia querer. E assim, tá liberto em nome de Jesus. Por que Jesus perguntava para as pessoas se elas queriam ser curadas? Por que Jesus perguntava para as pessoas se elas criam? Se ele era a cura, se ele era a própria fé. Por que ele perguntava? Por quê? Você gostaria de ser curado? Primeiro ponto, se vocês quiserem anotar. Porque existe o livre-arbítrio. Existe aqui algo que, para eu te ajudar, você precisa querer. Por isso que até na hora de orar, a gente tem que perguntar para a pessoa, posso orar por você? Porque às vezes a pessoa vai falar, não. Você vai falar, ok. Posso te entregar um recado da parte de Deus? Não. Aí você vai falar, ok. Mesma coisa a gente como esposa que ora pro meu marido. O seu marido quer oração? Ele aceita oração. Porque aí fica um mês sem dialogar. Um mês sem falar muita coisa. Aí quando vê alguém de oração, fala, eu vou orar pro meu marido. Irmãs, é livre-arbítrio. Eu sei que dói. O livre-arbítrio, imagina, olha o livre-arbítrio, você não pode interferir na vontade do outro. A gente pode sim criar um ambiente, a gente pode sim criar, a gente é sábia, levar para perto, colocar louvor, convidar, simplificar, ovelha muda, ovelha calada, ajudar, conversar também, aí não é ovelha muda, é ovelha posicionada, colocar limite. Agora, querer com o outro é quase que uma oração contrária. Tem um monte de crente fazendo oração contrária. Que nada dê certo se não for desse jeito. Que o carro quebre em nome de Jesus, está repreendido. Que aconteça algo. Que no seu... Calma, em nome de Jesus. Não vai perder a sua bênção por causa disso. Senhor, faça a tua vontade. E que a sua vontade, Pai, encontre com a vontade do João, do Léo, do José, do Mário. A pessoa tem livre-arbítrio, irmãs. Aí depois fala assim, eu não imaginava que o meu marido era assim. Por quê? Porque não esperou ele falar. Espera ele, escuta o que ele tem pra falar pra você ver. Se ele não vai falar o que ele pensa. Às vezes entra numa questão e fala, poxa, queria crer que era diferente. Mas às vezes a gente precisa saber a realidade, expectativa e realidade. Sem perder a fé. Mas a gente precisa trabalhar com dados e evidências, informações. Daqui a pouco eu já deixo vocês respirarem, que aí eu vou respirar junto. Porque tá aqui, nós estamos segurando o ar. Santo Deus de misericórdia. A mudança, a cura é um convite. Você quer? Você quer? É a mesma coisa a gente olhar um guarda-roupa bagunçado e falar que quer arrumar, mas não arruma. Preciso arrumar. É a mesma coisa dizer, preciso de cura, mas eu não me movo para isso. Mesma coisa. Olhar alguma coisa e falar, preciso resolver aquilo ali. E não resolve. Preciso, mas não faço. Primeira coisa é livre-arbítrio.
Você quer? O que você precisa hoje de cura e de libertação? Tem coisas que você fala, Amanda, não é tanto uma cura, é uma libertação. Amanda, o meu não é tanto libertação, é uma cura, eu preciso de uma cura. Você quer ser curado? Segundo ponto para a cura é que ela exige disposição. A questão aqui da disposição é: você está realmente disposta a viver algo diferente? Você quer mesmo mudar? Quer mesmo aquilo que você disse que quer? Você sabe que quando isso acontecer, as coisas que hoje também parecem boas vão parar de existir? É a famosa frase que eu sempre faço em treinamentos, né, em desenvolvimentos pessoais. O que você perde com essa mudança? Ah, não perco nada, perde. Perde. Perde porque para você arrumar o guarda-roupa, você perde de mexer no Instagram. Então, perde. Para fazer o café da manhã do marido, perde de acordar tarde. Não, vamos fazer o café, a gente vai ser mais feliz, vamos falar da palavra. Mas você vai perder que você não vai poder dormir até a hora que você quer. Então, tudo que a gente vai fazer, vai mudar, vai mexer com aquilo que a gente vivia. Quando Jesus, que a gente não leu aqui, mas quando Jesus fala com esse homem aqui, a primeira coisa que ele dá é desculpas, né? Porque também, na verdade, tantos anos assim, era o que ele sabia verbalizar. Você gostaria de ser curado? Jesus pergunta para ele, né? E ele responde, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Só que olha o que Jesus diz para ele na sequência. Jesus lhe disse, levanta-te, pegue sua maca e ande. Quando Jesus percebeu que ele estava dando desculpa mais que ele queria, Jesus não falou, seja curado e pode ir. Ele falou, não, você vai levantar, vai pegar aqui, ó, seus panos, suas coisas que você vivia aqui e, ó, dá linha na pipa. Pode ir embora. Então, o segundo ponto é que vai exigir disposição. Vai ter que deixar a vida antiga e assumir a vida nova. Quando uma pessoa, ela entende, ou ela decide, ela escolhe, ela fala, não, aqueles ambientes já não funcionam mais pra mim, eu preciso, a bebida tá fazendo mal pra mim. Tem gente que usa drogas, né, em festas ali, os amigos usam, essas drogas já estão acabando comigo. Então ele pega e faz o quê? Ele tem que pegar a maca dele e ir embora. Se ele foi curado, não tem como ele deixar a maca e continuar no mesmo lugar. Imagina você que foi curado, continuar no mesmo jeito, no mesmo local. Por que aquele homem que foi curado não ficou ali? Por que aquele homem que foi curado começou a andar agora, ele já não ficou mais no lugar onde ele estava? Por que ele não ficou sentado ali onde ele estava, andando em volta da maca? Porque aquela condição já não combinava mais com ele. Ali era um lugar de pessoas doentes, de pessoas que já tinham outra perspectiva. O cheiro do local era um, o ambiente, as conversas, as roupas, tudo ali tinha um jeito. Ele já não pertencia mais àquele local. Por que a gente quer ser curado e continuar dentro? Você quer receber alta do hospital e continuar no hospital? A gente recebe alta e a gente não vê a hora. Quando a pessoa chega para buscar, não é? A gente já tá até pronto. Quando a gente tem nenê também, por mais que seja uma benção ali, você teve o seu sonho realizado, seu pacotinho, coisinha mais linda ali com você, falou, você tá de alta, o marido foi buscar o carro no estacionamento, você fala, meu Deus, vambora. Ai, meu Deus do céu. Aí vambora, pega tudo, vambora. Não esquece nada, vamos. Pareceram 20 horas, sendo que foram 10 minutos que foi ali, validar o ticket, assinar a alta, tirar a pulseirinha, você não vê a hora de sair do lugar que você tava. Agora, se você já acostumou toda hora se apresentar e ter a atenção de alguém que toda hora tem que ficar doente para ter aquilo, você já quer ficar no hospital morando. Nem todo mundo que quer não estar no hospital quer ir embora também.
quer ficar lá. Porque outro ponto que está relacionado à cura, a fé. A fé não tem que ser de quem está orando, libertando. A fé tem que ser de quem está recebendo. Muitas pessoas também acham que todo mundo que tem manifestação, enfim, que passam por processo de libertação, que essas pessoas, elas querem. A gente só pode fazer um processo de libertação quando a pessoa também manifesta um desejo de ser liberto. Até porque é uma grande responsabilidade e precisa ter muito discernimento. Que uma vez que você faz uma oração de libertação e aquela pessoa é liberta, e pode ser que você seja essa pessoa e não tem vergonha nenhuma nisso. Isso é uma bênção. Ser liberto, passar por isso, acontecer isso, uma situação, e acontecer, isso não é vergonha. Isso é bênção. Significa que aquilo que estava tentando se alojar, tentando criar raiz, já não encontrou mais espaço em você, porque o Espírito Santo de Deus te invadiu a ponto daquilo sair. Não é vergonha nenhuma, não tenham vergonha de passar por orações de libertação, de serem libertas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que precise disso em algum momento. E ao contrário do que falam, do que pregam, existem muitos pastores que precisam ser libertos e que alguns vão até esse local, passam por libertação, porque o inimigo ele entra de várias formas, na ira, no pecado, no abuso, no medo, na tristeza, na falta de perdão. Então, qualquer pessoa que alimentar uma raiz dessa por algum tempo ou por muito tempo pode passar por isso, precisar ser liberto. Pessoas que fizeram pactos, que fizeram outras coisas. Então, não existe, nunca vocês olhem daqui para frente, alguém que passou também por um processo de libertação, como se fosse, nunca olhem com preconceito, nem olhem como, meu Deus, isso aqui, olhem como uma bênção. A libertação é para todos, em diferentes níveis. E em alguns níveis é de manifestação, de possessão, que a partir do momento que é manifesto, é liberto. Só que há uma grande responsabilidade de quem está passando pelo processo de libertação. Porque uma vez que você recebeu uma oração, ou alguém perto de você, você viu, essa pessoa recebeu uma oração, ela foi liberta, aquilo que estava nela saiu, a casa foi limpa. E dali para frente, é responsabilidade da pessoa. É responsabilidade da pessoa manter aquela casa limpa. Porque a Bíblia fala que quando o inimigo volta, se ele encontrar a casa limpa e desocupada, ele volta e traz mais. Então não pense que o processo de libertação é simples, que a partir do momento que a libertação acontece, que nunca mais vai ter nada. A libertação, ela não começa e termina naquele momento de oração. Ela é genuína e verdadeira quando a pessoa muda de vida. E a partir do momento que o Espírito Santo habita na pessoa e ela começa a seguir Jesus, ela é verdadeiramente liberta. Porque a oração em si, de manifestação, a manifestação ali, ela é um ponto específico. Só que o processo de curar e de permanecer sendo curado é meu e seu. Senão vai ser só um evento. Vai ser só um evento. E depois, a pessoa sai dali e continua com a mesma vida, ela corre riscos. Ela mesma busca os próprios riscos. Porque se ela é liberta ali, ela vai e sai dali com a casa limpa, perfumada, organizada, e ela vai buscar de novo um entulho para pôr dentro da casa, aquele entulho não vem sozinho. Ele vem 7 vezes mais. Então levem a sério, irmãs, a cura, o processo de libertação. Levemos a sério quando a gente faz isso, quando a gente passa por isso. A gente vai no culto, a gente sai do culto, a gente tem que aplicar a palavra. A gente vai num evento, a gente vai num negócio, a gente tem que viver aquilo. Crente não brinca de ser crente, porque diabo não brinca de ser diabo. Aí eu saio, aí tudo pra mim é paz e amor, tudo pra mim é natural que... Não travou não, é só eu mesmo que tô respirando. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Jesus vai perguntar.
E a gente precisa responder: sim, Jesus, eu quero ser liberta. Eu quero ser liberto da inveja. Sim, Jesus, quero ser liberto dos ciúmes. Sim, Jesus, quero ser liberto da gula. Sim, Jesus. Agora travou. Amém? Agora travou. Sim, Jesus, quero ser liberto do medo. Sim, Jesus. Sim, Jesus, eu quero ser liberto. Só que vocês vão ficar até o final que eu vou dar um exercício pra vocês. Tá? Porque é na ação também que aquilo acaba. É na ação. Quando a gente age, a gente quebra o ciclo daquilo que a gente estava vivendo. Quando aquele homem pega a maca e sai, que efetivamente ele sai do ambiente onde ele tinha vivido, tinha sido ali alimentado por aquilo que ele vivia. E o último ponto é que a cura ela é integral. Não existe cura no corpo físico se não tiver cura em todas as outras áreas. Porque quando você tem uma cura, mexe com as suas emoções. Mexe com a forma como você se vê, como o outro se vê. Entende? Jesus ele não quer uma cura só. A cura daquele homem que parecia física, no corpo físico, virou uma cura geográfica. Ele sai de um local e vai para outro. Vocês imaginam que aquela cura que parecia ser física, imagina o que aquilo curou nas emoções dele. Talvez a tristeza, o medo, a ansiedade, porque quando que de novo vai agitar as águas e quando que de novo vão poder colocar alguém lá dentro? Pensa que mudou tudo. A cura que parecia ser das pernas foi da alma, foi do espírito, foi do corpo físico, foi da geografia. Então por que Jesus perguntava? Porque ele respeita a nossa vontade. Ser irmã dói porque a gente normalmente acha que as coisas é do nosso jeito. Mas Jesus respeitava e respeita a nossa vontade. Aí você fala, meu Deus, mas como que pode alguém frente a Jesus poder não querer? Poderia. Como que você pode perguntar, como alguém frente a Jesus poderia não querer ser liberto, ser curado? Sabe como isso aconteceu? Quando crucificaram Jesus. Aconteceu exatamente isso, alguém frente à cura, alguém frente à cura, não quis ser curado. Quando crucificaram o nosso mestre, foi isso que eles fizeram. Eles poderiam ter colocado o nosso mestre e aprendido com o nosso mestre. E falado, mestre, me ensina tal coisa. Mestre, é possível curar? Mestre, eu também posso. Ao invés de eles colocarem Jesus num lugar de honra e perguntar para ele tudo o que ele sabia, eles colocaram Jesus numa cruz. Até nesse momento, a vontade do povo foi respeitada. Foi ou não foi? O que foi ali o voto do povo? O voto público, vocês querem Barrabás? Querem que crucifique Barrabás? Querem que liberte Barrabás ou Jesus? Barrabás. Barrabás. Então, sim, tem pessoas que não querem ser curadas. Sim, tem pessoas que não querem ser libertas. Sim, tem pessoas que não querem mudar de vida. Sim, mas essas pessoas não são a gente. Nós queremos ser libertos em nome de Jesus. Nós queremos mudar de vida, nós queremos aprender, nós queremos ou não queremos? Queremos, né? Amém? Estamos na mesma página? Jesus perguntava porque ele respeita a vontade. Jesus perguntava porque ele queria despertar a fé. Você crê que você pode ser curado?
Quando nós estamos pedindo oração por alguém que está sobre a nossa liderança, que são os filhos, por exemplo, que são sobre o nosso domínio ali no sentido de ajudá-los até que eles se possam fazer coisas sozinhos, a gente também vai ter que despertar fé. Não é a mãe, não é o pai que pega o filho no colo e vai lá pedir uma oração. Por quê? Porque a criança está sob liderança dos pais. Então a tua fé, ela é essencial para a cura do teu filho. E às vezes a criança, ela já é tão entendida que ela mesma fala, eu creio que eu quero ser curado, tira isso de mim. Tira isso de mim. Não é isso que a criança fala? Eu não quero mais isso, mãe, eu não quero essa dor. Tira essa dor de mim, tira essa dor da minha cabeça. Mãe, tira isso de mim. Por quê? Porque tem o desejo. E tem a fé. Você crê que você pode ser? Eu creio. A criança, quando você pergunta isso pra ela, ela crê às vezes mais do que... A gente crê porque a gente é mãe, em nome de Jesus a gente quer na hora. Mas a criança também crê. É lindo orar por criança e perguntar, você quer ser curado? Você acredita que você pode ser curado? Gente, é a coisa mais linda de Deus. Como que a gente vai viver normal? Tanta coisa acontecendo. Você genuinamente quer mudar, quer pegar a maca, quer sair desse lugar? Eu me recordo que numa ocasião, eu estava passando por um desafio profissional muito grande. Estava trabalhando em um local. E aquele dia, só que era um local que tinha muitas coisas boas e muitos desafios. E aquele dia, eu tinha passado um desafio muito grande e era muito espiritual. Tudo que acontecia lá tinha muito fundo espiritual, né? Porque tudo tem, mas ali eu sabia desde o primeiro dia que era. E eu falei, Deus, e eu me posicionei. Porque é muito isso, tem coisas que a gente fala que quer, mas a gente vai negociando. E aí basta bater um brisinho, uma brisa de novidade, a gente já muda. Ah, mas também não é tão ruim assim, né? Senhor, quero sair desse ponto. Pai, quero sair dessa vida. Pai, quero não sei o quê, quero outros clientes. Pai, quero... Aí, de repente, passar o carro o carro da pamonha. Aí você fala, ah, mas aqui vem de pamonha, né? De quinta-feira à tarde passa o carro da pamonha. Ai, sabe que não tá tão ruim? Não é tão ruim assim também, né? Bastou passar o carro da pamonha na rua para mudar de opinião. Então, assim, irmãs, não tem, né? A gente tem que assumir o que a gente quer. É isso, a gente é assim. Fala que quer, mas não quer. Aí falei, Jesus, eu sei que é hora de sair do Senhor, mas eu pensava em tanta coisa. Eu falava, Deus do céu, tem tanta coisa envolvida, tanta negociação envolvida ainda, tanto contato, tanto contrato, tanta coisa para cuidar. Falei, pai, isso aqui é quase impossível. Parecia um negócio impossível. Mas eu falei, Deus, eu sei, eu preciso de uma resposta. E eu fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, a irmã que estava pregando veio do Rio de Janeiro. Parece que ela veio do Rio de Janeiro. Eu que deveria ter pagado a passagem dela de vinda e de volta, porque ela veio para pregar para mim. Devia ter pago para ela assim, ó, querida, essa viagem, vem a outra viagem para pregar para as pessoas, essa que você veio pregar para mim. Então, as suas passagens estão pagas. Irmãs do céu, ela puxava, ela tinha uma voz e ela puxava no microfone, ela puxava o microfone para longe, assim, ó. E ela gritava, você quer? Você quer? Eu falava, Jesus, o que ela vai fazer comigo aqui? Ela vai falar meu nome. Você quer ser curada? Aí eu, naquele dia, com aqueles gritos que eu precisava ouvir, eu respondi no meio do culto, pra mim, né? Gritei também lá, muitas vezes. E aí, o que aconteceu? Eu respondi. Eu chorei. Eu falei, eu quero ser curada. Eu falei, eu renuncio até as coisas boas que eu passo, eu renuncio. Porque eu me apeguei à situação, me apeguei às pessoas. Não, sabe, não é aquela coisa, nossa, não vivo sem, mas o ambiente. E até o que o Senhor estava fazendo ali, eu me apeguei. O Senhor falou, mas não se apegue em coisas que são minhas, se apegue em mim.
Não se apegue naquilo que eu te dei, se apegue em mim, naquilo que eu preciso fazer com você. E agora tá chegando a hora de eu te mover. Só que se você não quiser ser curado, se você não quiser sair dali, se você quiser continuar, você vai ficar ali 20 anos. A questão é, você quer sair? É da sua vontade? Você tem fé que vai ficar tudo bem, que eu posso fazer outra coisa? É isso que tá, sei que precisa ser liberta. Ela quer ser liberta? Sofrimento, irmãs, não quer dizer que a pessoa quer sair da situação. A pessoa tem que querer. E querer passa por um processo de libertação, de mudança de hábito, mudança de vida. Porque senão você vai querer mais que a pessoa vai começar a usar aquilo que é o vício dela escondido de você. É só isso. É só isso. É só isso. A pessoa que parou de beber volta a beber, que parou de usar. Por quê? Porque ela não quis, ela não queria, ela não. Doeu pra ela, ela falou: é meu limite, eu não quero. A gente tem que aprender que as pessoas às vezes não querem o que a gente quer que elas queiram. A gente tem que sair do leitinho, a gente tem que sair do mucilon, do nestogênio, sei lá do que tá dando hoje pra criançada. Tem que sair do NAN, tem que sair do Aptamil. Tem que sair. E tem que começar a comer comida sólida. Nós temos que aprender que as pessoas às vezes não querem o que elas dizem que querem. Eu não estou falando de prisões espirituais que acontecem ou de dependência emocional que precisa de cura também. Nós não vamos negar isso aqui. Eu sei que existem coisas muito profundas. Tem pessoas que falam, eu quero, mas eu não consigo. Mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer ter uma conversa com o marido, colocar limite nesse cidadão. Se Deus tocar no meu marido, misericórdia, eu vi com esse homem. Parece assim, sabe? Que, meu Deus do céu. Sabe? Meu Deus do céu. Teve oportunidade de mudar, teve outra oportunidade de colocar limite e continua passando a mão na cabeça desse marmanjo. Não quer ser liberta. Eu só posso trabalhar com libertação de quem quer ser liberto. Porque senão a gente perde tempo, sabe? Tem um monte de gente querendo, vamos atrás de quem quer então. Quem não quer, passar bem. Se o meu Jesus ensinou a fazer isso, quem somos nós para fazer diferente? Não quero oração, não quero, amém. Tá tudo bem, fazer o quê? Não, tem que orar na casa do fulano de tal, tem que orar pro... Gente, tem lugares que a gente entra, já teve lugares que eu fui. Tá lá, pega a batalha espiritual, tá? Pega na pessoa, inclusive. Você pega no próprio corpo. Teve lugares que eu fui convidada, que cheguei lá, o marido, a mulher, a família estava esperando, desejoso, chorando aberto. A gente conversa, aconselha, ora. Você vai entrar na casa de alguém que não quer que você entre? Tem lugar, mas eu quero que ore. E aí tem outra coisa. Ora para o meu marido. Ele nem quer, né? Mas vamos orar. Aí quando ora e Deus revela, não quer ouvir. Então por que pediu oração, irmãs? Se o Senhor está falando que é assim mesmo, que é o Senhor que está trabalhando, não, aí não... Eu vou citar um negócio aqui, mas não vou citar não, que vai ser gatilho de sertanejo para vocês. Para mim também. Servir a Deus não é romance. Romance é dorama. Eu nunca assisti, mas diz que vai também tomar cuidado, viu? Que tem um monte de crente viciado em dorama. Vivia naquela vida... Já assisti uns trailers. Isso aqui vai me salvar, é uma delícia. Mas cuidado, tá? Com o inimigo, ele não entra com o chifrão e o rabão, não, tá? Ele entra com o violino, com o encantamento. Aí você olha pro marido e fala, meu Deus, queria viver o dorama. Mas o homem come frango parecendo um viking. Você que quis assistir dorama. Vai fazer aniversário agora, capaz com o crente, agora vai fazer aniversário
de 30 anos com o tema dorama. Não duvido. Mas tudo bem, também não julgo. Só toma cuidado. Porque às vezes não é isso que tá acontecendo. Aí fica aí, com batalha espiritual à toa, sonhando lá, tendo que acordar no meio da noite pra repreender, se libertar. Que fica lá no encantamento, fica lá abrindo porta pro inimigo vir, sabe? Passar a mão no rosto à noite. Vigia, irmãs. Olha. Meu Deus do céu, viu? O crente tem que batalhar todo dia. Tudo que todo mundo tá vendo eu já não vou ver, porque eu falo isso daí já vai virar prisão espiritual. Ai, vamos, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não. Quer ir pra Coreia? Faz um miojo. Entendeu? Faz um miojo. Vai ter a sensação que você tá na Coreia. Coloca um azeitona, um requeijão, frango desfiado e come o miojo e vai deitar. É isso aí, ó. Entra como uma minhoca numa brecha pequena. Na hora que você vai olhar, virou uma sucuri pra te comer. Entendeu? Vigia não, crente. Não vigia não. Você vê. Não vigia não. Não vigia não. Tudo vira vício, irmãs. Coisa de marca vira vício também. Ah, só vou andar com não sei o que de marca. Só que não sei o que, não sei o que lá. Só que... É vício. Eu não tô dizendo que a gente não tem que ter coisa boa. Ter um negocinho. E já falei pra vocês dos falsificados, né? Fecha essa brecha na vida de vocês também. Tudo que é falsificado, você já sabe, é brecha espiritual, né? É brecha espiritual. Porque se tá chegou desse jeito é porque alguém fez algo que não era pra fazer, utilizou de uma marca que não era pra usar, colocou um logo que não pertencia, ele não pagou por aquilo. Então vigia. O crente, ele tem... Amanda, mas eu não sabia até agora. Todo dia o Espírito Santo, professor, vem ensinar a gente. Tira tal coisa, fala, mas até... Então... Não sabia, agora sabe. Mas deixa o Espírito Santo te convencer, porque eu mesma não posso. Eu posso falar e eu mesma, né? Amém? É tão linda essa palavra, porque também tem outras várias citações aqui, mas amém, Deus seja louvado, tá? Eu preparei essa palavra, foi muito incrível. Deus deu e já deu tudo. Só vou ler para vocês. Mateus 9, 28. Entrando Jesus em casa, aproximou-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Em Marcos 10, 51, é sobre o cego Bartimeu. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Olha que lindo. Antes de Jesus também ressuscitar Lázaro, lá em João 11, do 25 ao 26, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no final do versículo, ele pergunta: crê isto? Tu crês? Ele sempre perguntava para confirmar, né? Se a pessoa realmente tinha fé. Se a pessoa confiava. Então você vai ser levado a ativar a sua fé, mudar o seu, através do seu livre-arbítrio, ter uma mudança e expressar aquilo que você crê. Você quer ser curado? É aquela pergunta que eu faço para outras coisas, né? Se aquilo que você quer chegasse hoje, você estaria preparado? Ah, eu quero ir viajar para fora. Você tem passaporte, tem visto? Não, então para de desejar isso, porque não tem. Quero que Deus me dê um carro. Não tem nem a garagem? Vai fazer a garagem. Tirar a carta. Para Jesus fazer rapidinho. Para Jesus fazer é rapidinho. Tá?
A gente que demora. Jesus faz... O Senhor não tem problema com a morte, tem problema com dívida, não tem problema com nada. É a gente que tem. A gente não tem, né? A gente que às vezes acha que tem, né, pai? Não pode decretar e falar que tem uma coisa. A gente tá aprendendo todo dia, tá? Coisa linda de ver. Então a gente está aprendendo, a gente não tem problema, a gente precisa só obedecer. Eu não sei qual que é o seu motivo de o que você precisa de cura, de libertação. Mas eu acho que ficou claro também, né? A gente não ficar pegando batalha que não é nossa. Esses dias eu ouvi não sei nem se pode chamar testemunho ou se é uma história, que a irmã, não é história porque é verdadeira, né? Mas é história. Mas não sei se é testemunho porque foi uma prova, sabe? Que ela contou. Não sei como a gente pode chamar isso. Não seria a palavra testemunho, sabe? Eu não usaria essa palavra, mas eu vou achar uma palavra para eu usar daqui para frente. E ela falou sobre isso. Que ela entrou numa batalha que não era dela. De uma família que eram parentes dela. E ela entrou numa batalha de oração num lugar que ninguém pediu para ela orar. Ela foi orar ela foi visitar uma família e ela ficou lá hospedada e no meio da noite ela começou a orar pela casa e pelas pessoas da família. E ninguém pediu oração para ela. E ela foi orar porque ela sentiu porque ela achou, sentiu não. Ela achou que eles precisavam, achou que eles queriam, achou de achar, ficou 3 semanas de cama. De achar, ficou 3 semanas doente. Todo mundo também que quer pegar a batalha de outras pessoas é porque não está conseguindo ver as próprias. Não estou dizendo que a gente não tem que batalhar com as pessoas, mas pensem que o mundo espiritual ele tem ordem para os dois lados, tá? O Senhor tem ordem e o inimigo também conhece as regras e conhece as ordens. Ele trabalha com legalidade. É lindo que Deus tem misericórdia da gente, que a gente é cheio de boa intenção. Ah, quero orar, quero ajudar, quero não sei o que, quero não sei o que, quero não sei o que. Vamos aprender, olha como a palavra de conhecimento é importante. Vamos aprender, perguntar. Vamos falar para a pessoa se ela tem fé, se ela quer a oração. Quero salvar a vida da minha irmã, do meu irmão. Tem que ver se a pessoa quer. E vai colocar a mão lá no processo da pessoa, porque até Deus aperta a gente. Às vezes o que a pessoa precisa é passar por aquilo. Agora, se alguém te pedir ajuda, você faz. Pergunta para o Senhor o que você precisa fazer e faz. Agora não pediu, ou tá lá passando, eu tô vendo que tá se acabando. Irmã, é livre-arbítrio. Tem pessoa que vai pro inferno por livre-arbítrio. Mas você vai fazer o quê? Se Jesus deu, quem somos nós? Não somos maior que Jesus. É as obras que seriam maiores, não a gente. É isso. Nós vamos orar por quem tá aqui, que é a oração. Você vai querer, Deus vai curar. Pra quem quer, né? Quem não quer, tá tudo bem também. E vai mudar de vida. Você vai escrever depois, a hora que terminar aqui, você vai escrever o que você vai fazer pra mudar a partir de agora. Se você já não quer mais ter preguiça, raiva, Amanda, não quero ter mais raiva, ira. O que você vai fazer? Manda fazer um propósito de silêncio de novo. Então faz. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Amanda, o meu negócio eu vejo que a minha brecha é a comida. Então você vai jejuar. Para o Senhor tirar de você essa questão espiritual. Haja, a gente vai pegar a maca, pegar a cama e sair. Amanda, meu é preguiça, então tá bom. Saindo daqui, você vai lá tomar banho, lavar a cabeça, colocar uma música, um louvor, passar um café e vai limpar essa casa. A gente precisa pegar a maca e bater a poeira do pé e sair. Aí procrastinação, saindo daqui você vai fazer escrever 5 situações que você precisa decidir. E antes de
e vai, antes de levantar do lugar que tá, já vai mandar as mensagens, já vai fazer, já vai pagar o boleto, já vai fazer o que tem que fazer. Pega a tua maca, eu pego a minha e a gente sai perto desse poço, desse tanque. Em nome de Jesus. Para quem quer receber libertação e oração e cura, esse é o momento. Eu vou orar por vocês, tá? Em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, só como um instrumento aqui, como um canal. Porque a obra é quem faz é o Senhor, a autoridade é do Senhor, a cura vem dele. Quem verteu o sangue na cruz foi Jesus e é ele que cura, é ele que liberta. E nós só intercedemos e manifestamos isso no mundo espiritual, do espiritual para o natural, tá? Pai, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, nós te agradecemos por tudo que o Senhor entregou aqui, Pai. Pela questão do livre-arbítrio, pela questão da fé, da mudança de vida e pela cura integral que o Senhor traz para nós no momento de libertação e cura. Pai, em nome de Jesus, todas essas pessoas que optaram, que desejaram pela cura física, Pai, aquela cura também que não cura só o físico, mas cura a emoção, cura a geografia, cura a mente, cura o espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre essas vidas, sobre essas pessoas a cura, Pai. Eu declaro que em nome de Jesus esse corpo será restituído da sua forma, Pai, como o Senhor fez naturalmente, Pai. De uma forma saudável, Pai. De uma forma, Pai, que traz para essas pessoas mobilidade, naturalidade, Pai. Que traz para essas pessoas, Pai, vida, Pai, alegria, falta de dor, Pai. Em nome de Jesus eu declaro a cura, Pai. E eu declaro também, Pai, que elas pegarão, Pai, todas essas questões que antes aprisionavam ela, Pai, elas nessa situação, Pai. Elas, Pai, já não, Pai, falarão mais disso como falavam antes. Já não agirão como agiam antes. Já não terá mais o cheiro que tinha antes. Nem os contatos que tinha antes, nem o lugar que tinha antes. Porque elas entenderam que elas foram curadas, Pai. Em nome de Jesus eu declaro a cura, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E também, Pai, a libertação para as pessoas que precisam ser libertas, Pai. Dos desejos carnais, Pai, dos vícios, Pai, dos pecados ocultos e explícitos, Pai, daquilo que elas trazem, Pai, como algo, Pai, que precisam de libertação dos frutos da carne, Pai, seja na parte, Pai, visual, Pai, na parte sexual, Pai, daquilo que entrou por uma brecha, Pai, aquilo que tentou tomar lugar, aquilo que tentou, Pai, trazer para elas, Pai, um domínio, Pai, que tentou trazer para elas um limite, Pai, que tentou trazer para elas, Pai, um vício, em nome de Jesus, para todas essas pessoas que desejam ser curadas, Pai, que estão abertas, Pai, que estão querendo ser libertas, Pai, estão abertas para mudança, Pai, que estão dispostas a pegar aquilo que era anterior e deixar de lado e agora pegar algo novo e viver uma vida nova, Pai. Eu declaro em nome de Jesus libertação também, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Todo demônio, Pai, que tentou adentrar, Pai, as portas dessas casas, Pai, que tentou adentrar também os corpos, Pai, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora. Pega tudo que é seu e sai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tomem posse, irmãos, da cura. E tomem posse da libertação. E cuidem, como foi dito. Cuidem da casa. Limpem a casa e ocupem ela com o Senhor. Porque casa limpa e desocupada corre risco de ser morada de demônios. Preciso falar isso para vocês. Limpamos a casa. Ouvimos a palavra, limpamos a casa. Agora, o meu e o seu trabalho é manter a casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Pensa um local que foi limpo, está organizado, mas não tem móveis. Daqui a pouco alguém vem e põe uma caixa, daqui a pouco alguém vem e põe um saco de lixo, daqui a pouco alguém vem e põe um carrinho velho, daqui a pouco alguém vem e põe uma cadeira quebrada. Limpou a casa, perfumou a casa, é hora de pôr os móveis. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, todo dia. Você pôs o móvel, você limpa a mesa, você arruma as cadeiras, você tem uma vida ali, o Espírito Santo manda você tirar uma coisa, você tira, arrumar uma coisa, mas você tá ali, ó, você tá vivendo dinamicamente com o Espírito Santo de Deus. Não deixe vazia uma casa que foi limpa. Amém?
Esse é o meu compromisso e o seu compromisso. Não adianta, senão toda hora é a mesma coisa e toda hora é cada vez mais difícil. A batalha espiritual vai se intensificando se a gente não limpa a casa. Se a gente não limpa e não ocupa. Limpou? Glória de Deus, poder de Deus, Espírito Santo, oração, propósito, jejum, louvores. Não dá brecha. Não dá brecha pro inimigo trabalhar. Começou a sentir raiva, para com isso. Sai daqui. É o dia inteiro. Se a gente cuidar do nosso tempo, da nossa vida, aí sim a gente vai conseguir ajudar alguém que queira e precise de cura. Se não quiser, gente, a própria Bíblia diz, bate a poeira do teu pé, ó. Fica mula. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, eu amo vocês.